Olá, boa tarde para mim agora. Quem for assistir, eu sempre digo boa noite ou bom dia, de acordo com o horário que cada um de vocês irão assistir a esse vídeo no meu canal. Sempre repetindo, meu nome é Yara e eu sou uma trabalhadora espírita da Casa Caminho de Luz, na Avenida Elisa 883, em Gravataí, na Parada 63. E como eu tenho feito seguidamente, eu já comentei, eu vou todas as exposições, a gente fala palestra, mas eu sempre digo que nós pequenos fazemos exposições. Mas enfim, eu hoje estou aqui para falar de mais um tema. E eu quero me programar toda semana, estar fazendo com vocês, estar gravando, divulgando um pouco da nossa doutrina espírita e deixando muito claro, eu sempre deixo muito claro nos vídeos que eu faço, que essa é a doutrina que eu abracei, essa é a doutrina que me dá as respostas para aquilo que eu preciso. Então é aberto a toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer religião, assistir, respeitando eu a todas e a todas também eu peço, né, o meu respeito. Que respeitem, né, o que eu coloco aqui, porque o que é colocado aqui é de acordo com toda a literatura espírita, né, a pequena, as obras básicas, né, de Allan Kardec, Chico Xavier, que nos colocou, que nos deixou um legado maravilhoso. Então, isso é para todo o público-alvo. Tá? São apenas palavras de entendimento, palavras que a doutrina coloca para nós. Tá? Então, eu sempre respeito a todos e também da mesma forma, ninguém é obrigado a aceitar ou concordar com isso que eu falo, mas é baseado, aqui tem tudo dentro no que o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele todo também é baseado em muitas passagens da Bíblia. Então, quem leiam o livro que for, apenas tenham esse entendimento, tá? E isso que eu faço é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, com muito amor, com muita dedicação e, acima de tudo, com todo respeito. Eu hoje quero falar sobre amar o próximo. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala amar o próximo como a si mesmo. Qual o mandamento maior que Jesus nos deixou? Primeiro mandamento: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deus, me perdoe, Deus deixou todos esses ensinamentos e esses mandamentos. Segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Amem muito para serem amados. Aí eu vou falar de alguns ditados que nós costumamos, baseado nesses mandamentos, eu vou falar sobre algumas frases de efeito que nós conhecemos perfeitamente bem e sabe-se lá, muitas vezes nós mesmos não as dissemos. Quando dizem assim, ó, bandido bom é bandido morto. Como é conhecida essa frase? São ditos populares que revelam a doença da ignorância e do autocentramento. Eu sempre digo, quando eu falo em ignorância, não é nós estarmos naquele sentido pejorativo, chamando uma pessoa de ignorante. E às vezes a ignorância é uma falta de conhecimento, é um não saber. É nesse sentido. Nós devemos ter caridade, gente, depois eu vou desenvolver a respeito disso que eu estou falando. Devemos ter caridade para com os criminosos, pois ela é um dos muitos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus, né? A caridade. Pois os criminosos, acreditem ou não, né? As pessoas vão dizer assim, não, isso não é. Criminosos também são criaturas de Deus. Deveria-se saber que muitos são mais culpados, isso de nós agora, nós deveríamos saber que muitos de nós somos mais culpados do que aqueles
para os quais recusam o perdão e a compaixão. Nós, na maior parte das vezes, essas pessoas não têm consciência da existência de Deus. Muitos deles, eles são criados de uma forma muito solta, muito sem amor, sem compaixão, sem entendimento, e eles se transformam no quê? Às vezes, nem todos, a gente vai dizer, não, mas nem todo mundo é assim, mas alguns são, nós não podemos estar aqui julgando, né? Então nós temos que ter esse entendimento que por eles não eles não crer nessa existência de Deus, ao passo que nós temos esse entendimento. Por isso, muito mais vai ser cobrado de nós dessa justiça do que a eles. Porque a partir do momento que eu sei de uma determinada coisa e outra pessoa não sabe e age errado, dela por não ter entendimento, bem menos vai ser cobrado. Agora, ao passo que nós, sabendo das coisas que como devem ser feitas, e se nós não as fizermos, vai ser cobrado de nós, muito mais. Nós temos o hábito de julgar, e nós não devemos julgar, né? Pois esse critério para julgar o próximo, ele vai ser usado muito mais severamente para nós e para nos julgar. Nós julgamos os outros que às vezes não têm entendimento. E como nós temos, esse mesmo critério vai ser usado com muita mais severidade para nós, tá? Há um tempo atrás foi publicado na internet, faz bastante tempo, um vídeo de um ladrão que roubava uma moto. E o policial viu a cena. Então ele tentou render o bandido, mas foi necessário atirar nele para poder detê-lo. Foi feita uma perseguição, ele não parava e esse policial atirou. Aí a gente diz assim, a gente pensa, né? O que é certo, o que é errado? A ação do policial, ela foi coerente e necessária. Mas, como acontece muitas vezes, as redes sociais, elas fervem. E isso é uma realidade. E por todos os lados, as pessoas que são dominadas pelo ódio, elas despejam essas frases tão horrendas, de efeito como, bandido bom é bandido morto, ou então deveria ter matado. Como é fácil? A gente diz isso, olha, já se repetiu muito, né? E as pessoas que estão ouvindo, com toda certeza, se não falou, com certeza conhece alguém que tenha falado, né? Vagabundo não merece viver. São frases, né? Devia ter matado mesmo. E aí, muitas dessas pessoas que destilam essa raiva, porque aquilo assiste num canal e vira para outro e está assistindo, e aqui a pessoa que está falando, ela fala com ênfase, ela coloca uma ira naquilo que ela está falando, e quem está do outro lado da tela também já fica irritado e começa a destilar toda essa raiva, todo esse sentimento que nós temos dentro de nós e que a gente sabe que é muito pesado, que também é muito negativo, né? E essas pessoas, nós que nos dizemos gente do bem, enquanto que o outro é do mal, né? A gente acha que nós podemos dizer isso. Então, de onde que eu me determino uma pessoa do bem a partir do momento que eu digo assim, devia ter matado, devia ter morrido, ele não merece, esse vagabundo não merece viver. Para começo de conversa, nós temos que ter uma consciência de que se nós temos filhos, nós não sabemos de fato o rumo que vai tomar a vida deles. Mas eu dou uma boa educação para o meu filho. Pois é, nós damos boa educação, mas nós não sabemos, eles estão aí no mundo. E a gente não sabe o que lá fora cada um deles aprende. E para que lado que eles vão pender, como nós costumamos dizer. Pendeu para o lado bom, pendeu para o lado ruim. Essas são o que a gente costuma dizer. Então, do outro lado, tem uma mãe que sofre, que é mãe desse filho, e que perde, que morre, que chora. E diz assim, ele era um menino tão bom, de repente se transformou. E de fato pode ter sido. Nós não sabemos o que fez com que ele se transformasse nessa pessoa. Essa é uma realidade. E nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. E aí então a gente pergunta, por que eu estou desejando o mal ou a morte de um outro ser se eu sou do bem? Isso é correto?
Ah, mas eu estou desejando porque ele fez o mal. Nós sempre vamos achar uma desculpa para as nossas coisas, para os nossos erros, para os nossos pensamentos. Mas é correto? Se eu sou do bem? Ah, eu quero mais é que ele se exploda. Como a gente fala isso? Meu pai, é bem assim que acontece. Mas a gente tem que pensar um pouquinho antes e frear, como eu digo, puxar o freio de mão, frear um pouquinho o nosso pensamento, né? Para que da nossa língua não saia, da nossa boca não saia coisas que firam alguma pessoa, né? Se o nosso mundo, a gente diz assim, ai, como o nosso mundo está virado, como o nosso mundo está mal, é um mundo tão grande, como está mal. Não é o mundo que está mal. Mal somos nós. Má são as pessoas. As pessoas é que são más. Não é o mundo se transformou? Não, nós estamos transformando o mundo. E nós podemos transformá-lo para pior ou para melhor. Nós é que temos ele na mão e que vamos fazer uma coisa ou outra. Depende unicamente disso, né? E aí a gente diz assim, a violência não é algo permanente, imutável, fixo. Não é uma coisa que existe sempre. Não. Ela vai nascer uma determinada hora, com uma determinada pessoa. Ela é um estado da mente. Ela é uma expressão da ignorância, do não saber, do não ter entendimento, né? Então nós temos que mudar. Senão só irá aumentar o que já ocorre. Violência, ódio, e ódio gerando ódio. Morte gerando morte. Pessoas se julgando superiores. Nós não somos melhores que ninguém. O que nos faz ser superiores? O que nos faz? E aí a gente diz, monstros não existem. E seres humanos santos também não. Porque a partir do momento que eu tenho um pensamentozinho mal em relação a uma pessoa, eu já deixei de ser santa. Eu não sou santa, estou bem longe de ser isso. E muitos de nós. Quando vermos alguém que caiu nas garras do ódio, da raiva, da agressividade, e é violento e cruel, nós devemos ver essa pessoa mais como um doente do que como um inimigo. Alguém que deve ser curado e não deve ser punido com as nossas próprias mãos. As nossas mãos não foram feitas para isso, e sim para fazer a caridade, para estender, para fazer um carinho. E é óbvio que existe a lei judiciária. E essa pessoa que cometeu esse determinado crime, ele deve responder de acordo com seus atos nessa lei judiciária, na lei que a sociedade impõe. Não nos cabe a nós julgarmos. A gente pensa assim, e vamos imaginar um paciente, alguém que vai para um hospital e que está ensandecido, está com muita dor, né? E que de repente chega o médico e o camarada, a pessoa está com tanta dor que ela vai e ataca o médico, dá um soco, puxa, faz atos violentos com ele. Ah, mas ele está com dor. Mas ele comete esses atos violentos, né? O que o médico deve fazer? Ele deve fazer de tudo para contê-lo e fazer o possível para curá-lo sem se deixar levar pelo sentimento do ódio recíproco. Porque vocês imaginem, isso eu tô com uma dor, eu vou pro médico, e uma dor violenta. Ali eu agrido ele chega, eu agrido, eu tô com dor, isso, justifica, ela tá com muita dor, doutor, não sei o quê. Mas aí o médico também tá ensandecido, vem me dar um supapo, um soco, me derruba. Ele tá agindo da mesma forma como eu estou agindo. Mas ele não tá com dor, mas não interessa. Uma coisa vai gerar outra. A raiva vai gerar raiva. Eu sei que eu tô com dor, a dor é minha, é forte. Mas vocês imaginem uma pessoa agredida, ali numa maca, tá com dor, agride, chuta, dá pontapé, chega um enfermeiro, ele age dessa forma. O enfermeiro também, de repente, levou um soco, um supapo lá que machucou ele vai ficar ensandecido, ele também vai pegar o cara pelo colarinho e vai atirar, vai machucar. Pois é, né? Se nós formos ver isso aí, né? O que acontece? Não tem, essas coisas não podem funcionar dessa maneira. Nós não devemos perceber que isso pode deixar que isso aconteça. Porque a gente diz assim, que o mais cruel dos torturadores, ele não nasceu cruel. Quem é que poderá com certeza, né, afirmar de que ele será, depois de tantos anos que ele passou com tanta maldade, será que ele não vai mudar? Eu, particularmente, li um artigo sobre um presidiário
cruel e violento. Isso é um fato. Ele estava detido numa prisão de segurança máxima, tá? Para esse tipo de criminosos, porque existem esses crimes bárbaros e essas pessoas são, né, separadas de outras que cometem pequenos delitos. Era uma pessoa que fez... ele matava os próprios colegas dentro da cela, sem dó nem piedade. Aí um dia ele decidiu participar de reuniões, né, para meditar. Tem vários... vai pastor, vai N pessoas dentro de presídios oferecer, né, esse tipo de atendimento, de meditação, levar a palavra de Jesus, palavra de Deus, para que todos tenham conhecimento, né? Ele decidiu participar, como quem diz assim, ó, para que as pessoas refletissem, se ele refletisse sobre os seus atos, porque daí as pessoas dizem assim, bom, como eu não estou fazendo nada mesmo, e essa é a única forma que eu tenho de dar uma saidinha daqui, então eu vou ver o que eles estão falando. E com o passar do tempo, foi então que ele mesmo declarou para as pessoas. Um certo dia, após longas reflexões sobre meus atos, senti como se um muro desabasse dentro de mim. Então me dei conta de que até aquele momento nunca tinha pensado ou me comportado de outro modo. Aquele era o dia a dia dele. Senão recorrendo à violência, né? Como se estivesse louco. Bruscamente compreendi a desumanidade dos meus atos, das minhas ações, e comecei a olhar para o mundo e para as pessoas com sobre uma luz totalmente diferente. Durante um ano, essa pessoa violenta e cruel, ele lutou para agir com mais humanidade, porque vocês vão de convir que é uma luta que a gente trava dentro de si próprio, né? Eu sou extremamente má, mas eu tenho que me melhorar. E não é assim, eu vou tomar um golinho daquele chazinho e eu vou ficar bom de hoje para amanhã. Não, porque por anos eu fui violento, por anos eu torturei, por anos eu matei. Então, quando eu começo a ter um discernimento de tudo aquilo que eu cometi, eu vou fazendo uma reflexão, eu vou fazendo uma reforma íntima, né? Reforma íntima é um tema que vai ser bastante tocado, né, no passar do tempo. Então ele foi encorajando as pessoas que estavam junto dele, né, a renunciar à violência, porque ele viu o quanto aquilo lhe fez um bem. Então ele também queria... É bom quando a gente tem um conhecimento, sabe alguma coisa boa e a gente quer dividir com alguém. Então ele foi, e por muitos anos ele conseguiu, né, fazer com que muitas pessoas deixassem aquela parte ruim para trás e se transformassem. Mas, lamentavelmente, ele foi assassinado por colegas na cela do presídio, em um banheiro da prisão. Pegaram um caco de vidro e cortaram a garganta dele. Violentamente, né? Isso foi vingança por crimes passados. Então, a gente sabe que transformações como essas são raras, porque, em geral, não se oferece aos presidiários as condições que as tornariam possíveis de se melhorarem. A gente sabe que é um lugar horrível, negativo, não tem... A gente fala assim, mas é bandido, tem que largar de qualquer jeito, o que eles fazem. Não, a gente tem que parar e pensar quem é uma pessoa. Nós temos familiares e, como se diz, às vezes eles vivem com conforto dentro de casa. Não estou nem falando em luxo, né? Não estou colocando isso, mas eu estou querendo dizer que às vezes tem um conforto dentro de casa, tem a sua cama, tem o que comer, as coisas básicas que são necessárias, né? Mas essas pessoas, eles não têm tudo isso. Não tem, porque às vezes, não merece mesmo, tem que largar de qualquer jeito. É a forma como muitos pensam, mas enfim, né? Não, cada um com o seu pensamento, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem pessoas altruístas, caridosas, que fazem trabalhos muito bonitos com essas pessoas. Mas isso, raramente, minha gente, a mídia vai mostrar. Porque eu sempre digo, às vezes, nas exposições, isso não dá ibope. Não dá ibope mostrar trabalhos que são feitos com presidiários, em que eles são tratados com respeito, com humanidade. Para quê mostrar? É mais fácil induzir os seres humanos a terem raiva ao invés de compaixão. Vocês sabem também, da mesma forma, tudo o que eu falo são baseado em fatos reais e dentro dos livros.
Também eu vi apareceu na TV, raro, né, acontecer, como eu acabei de falar, a mídia não fala muito disso, mas uma senhora que ela ajudava os apenados em casa. Ela pedia para que levassem tantos, e ela tinha em torno de uns 10 ou 20 apenados na casa dela. Ela, por ser uma pessoa de posses e influente, né, acho que era nos Estados Unidos, ela levou essas pessoas para casa. E no final dos seus dias, ela já estava em cadeira de rodas. Eles faziam todo o trabalho da casa para ela. Eles cuidavam de absolutamente tudo. E tinham um carinho por ela enorme. E foi muito triste de ver, porque eles mostraram, quando ela veio a desencarnar, a falecer, o quanto eles sentiram. Aí as pessoas podem dizer, sentiram porque iam perder a mamata, a barbadinha, né, a colher de chá que eles tinham de estar lá. Não, porque sentimentos reais, verdadeiros e puros, a gente não consegue disfarçar. A gente expõe o nosso rosto, a nossa fisionomia diz tudo. E eles cuidaram de absolutamente tudo que eles poderiam cuidar. Depois eles voltaram, muitas pessoas ficaram conhecendo do caso, ficaram conhecedoras disso, né? E inclusive, daí por saberem, também passaram a ajudá-los. Bom, nós conhecíamos a pessoa que veio a falecer, o carinho que tinha, o trabalho que eles tinham por ela, então eles entraram em contato, né, com o presídio, cada um procurou ficar com algumas com aquelas pessoas, né? Não todos, porque aquela senhora tinha posses, né? Ela podia cuidar deles, não posses, ela tinha condições, trabalho no campo, pessoas que geram, né, o que comem, os seus alimentos são feitos ali mesmo. Então, cada um foi conduzido para outras famílias, né, para que eles continuassem aquele trabalho, e assim foi. Então, eles eram pessoas, nós chamamos a bandido, né? E ao mesmo tempo eles conseguiram se recuperar por existirem pessoas dessa natureza. Então, assim como uma pessoa pode tornar-se vítima do ódio, numa sociedade, uma sociedade inteira também pode. Vai depender de como, né, eu vou agir diante daquilo que jogam na minha frente. No entanto, é possível remover o ódio, né, da mente das pessoas. Nós podemos poluir um riacho, mas nós também podemos purificá-lo. Pode dar trabalho, mas é possível, tornando as águas novamente potáveis. Sem a possibilidade da transformação interior, nós seríamos pegos por um desespero autodefensivo. Se nós não nos pegarmos assim com toda essa... Se nós não nos transformarmos aqui dentro, não vai adiantar. Nós não vamos continuar. A única coisa, tem uma frase que diz assim, e eu falo muito nisso, sobre o mal. A única coisa boa do mal é que ela pode ser purificado. O mal pode ser transformado. Nós podemos transformar o mal. Muitos acreditam que responder ao mal com violência é uma reação humana, e geralmente é assim. Uma pessoa me dá um tapa, eu vou lá, dou de novo. Mas eu tenho um ditado que eu uso muito comigo, né? É preferível um covarde vivo, né? É preferível um covarde vivo do que um valente morto. Muitas vezes é preferível que nós viremos as costas, deixemos as pessoas colocarem a raiva, a ira dela para fora, e a gente não rebater, não alimentar aquela fúria, né? A reação humana ditada pelo sofrimento e pela necessidade de justiça. Mas nós, humanos, genuínos, não deveríamos evitar o ódio. Nós que nos achamos pessoas tão boas, né? Eu sou uma alma tão caridosa, né? Nós não deveríamos evitar o ódio. E é difícil isso. Teve também, uma vez nos Estados Unidos, numa cidade americana, teve um ataque a bombas, que fez centenas de vítimas. Isso aconteceu em 1995. E aí eles perguntaram para o pai de uma criancinha, uma garotinha de 3 anos, que morreu nesse atentado. O pai dela estava absolutamente abalado. Aí eles perguntaram para ele se ele gostaria que o principal autor do ataque
fosse executado, porque nós sabemos que em determinados países existe execução, pena de morte, por aí afora. E muita gente diz assim, tem mais é que matar mesmo. Usamos muito essas frases. E aí ele respondeu com muita simplicidade, outra morte não vai cessar a minha dor. Seria bom se eu terminasse a dor, mas não termina. A dor da perda vai continuar com ele. Então, uma atitude assim, ela não tem nada a ver com fraqueza, com covardia. É apenas uma sensibilidade do caráter humano, sabendo que o mal feito deve sim ser punido. Sem, no entanto, ele não pode ser movido pelo ódio. Para isso existem as leis humanas. Cabe a elas julgar, vou sempre dizer. O que nós próprios seremos se não conseguirmos evitar o ódio. Se praticarmos aquela lei do olho por olho e dente por dente, se a gente começar a agir dessa forma, com tudo que nos acontece, logo o mundo inteiro estaria cego e desdentado. Porque a gente está fazendo a mesma coisa. A gente cortou um braço meu, eu vou cortar um braço dele. E assim sucessivamente. No que isso vai me melhorar? Em nada. Na Índia também aconteceu de um homem que cometeu um assassinato sórdido. Tudo isso é verdade. E isso foi na juventude dele. E causou, ficou vários anos presos. E quando ele foi liberado da prisão depois de 10 anos, ele se consagrou inteiramente a cuidar de leprosos. Aí a gente diz assim, a lei da sociedade, a lei humana, ele pagou. Ele saiu. Mas aí ele começou a pensar o que ele poderia fazer para aplacar os débitos que ele teria, com certeza, em outra vida. Então ele ficou cuidando de leprosos. Imagine, a lepra é uma doença contagiosa. E mesmo assim, com todo esse conhecimento, ele foi. Então a gente diz, nós não somos crianças inocentes vitimadas por um grande mundo malvado. Se o nosso mundo é grande e malvado, fomos nós que o fizemos assim, dessa maneira. A gente acha que é tratado com injustiça e nós logo formamos a imagem lá que tem um inimigo. E assim nós já temos a justificativa para sair, matando, ferindo, fazendo qualquer coisa dessa natureza. A benevolência se esvai, se eu ficar com raiva, se eu ficar com ódio de alguma coisa. O ódio é inimigo, obstinado. Aí a gente pensa assim, nossa, mas eu sinto dor porque eu senti uma dor porque alguém me feriu brutalmente. Vamos pensar assim, qual foi a dor de Deus quando ele deu o seu único filho para reparar os nossos erros? Não é? E qual foi a dor da Virgem, da mãe de Jesus? Ela quando viu o seu filho único ser brutalmente torturado e massacrado. E ainda assim, eu sempre digo, nós temos, como eu falo sempre, a cara de pau de quando chegar e pedir para ela. Nós recorremos a ela pedindo por os nossos filhos. Puxa vida, se nós não fazemos, se nós não respeitamos as leis que são colocadas, se nós não pensamos um pouquinho no que Jesus sofreu lá atrás, por que eu tenho que ser benevolente? Por que eu vou fazer isso? Se ele me fez mal. Mas cada vez que nós pedimos para a Virgem, a Deus, nós pedimos, Deus me ajuda para tal coisa, Virgem Santíssima, colabora, cura meu filho, cuida do meu... Nós estamos sempre pedindo. E se eles dissessem, não vou fazer olho por olho, dente por dente, vocês não fizeram. Lá atrás, quando alguém pediu ajuda, o que vocês fizeram? Viraram as costas. Por que eu tenho que ser benevolente? Já pensou se eles começassem a nos responder dessa forma? Bom, que nós já está totalmente perdido, não é verdade? E assim é. Então a gente sabe que estudos sobre o perdão já nos mostraram que nutrir sentimentos de ressentimentos para com o malfeitor, sem nunca perdoar, assim como vingar-se daquela pessoa, isso não vai não vai trazer para nós, não vai nos restaurar a paz de espírito, e nem nas vítimas, e nem em seus parentes. Ao contrário, mostrou-se que o perdão, no sentido de renúncia ao ódio pelo criminoso, tem o melhor efeito em forma de paz interior.
O perdão, gente, não é desculpar o erro que foi cometido. Isso eu sempre digo, eu vou perdoar aquela pessoa que me cometeu mal, que me fez o mal. Eu não vou sair daqui lá para entrar, eu vou tirar aquele sentimento que está aqui dentro de mim, me corroendo, me envenenando e me machucando, né? Mas sim, eu vou desistir da ideia de me vingar. Deixa. Essa pessoa que me fez, o débito dela tá lá, anotadinho. Se foi alguma coisa que ela tem que pagar com a justiça se fará feita. E a de Deus, dessa nós não escapamos. Nunca. Não adianta a gente achar, eu estou fazendo escondido. Essas coisas assim de ter a pena de morte, isso não reduz crimes. E estatísticas já comprovaram. Se fosse assim, não tinha, nos estados onde existem essas leis, muita coisa não aconteceria. E não tem essa. A gente sabe que as pessoas agindo com mais raiva, com mais ódio, se aquela coisa assim, se o laço adiantasse, se dar uma surra adiantasse, não tinha bandido. Porque mais que eles apanhem quando alguém pega ele, quando são presos. Pelo amor de Deus, gente, se a gente parar pra pensar, olha do jeito que tem o então o outro que olha, que vai dizer, olha, nunca mais vou fazer isso, porque eu não quero passar por esse drama. Se a gente parar pra pensar, né, ao invés de a gente chegar e pensar, né, bom, ele fez, ele vai ter que pagar, mas não vai ser dessa forma. E nós temos que cuidar para nós não sermos, nós não apontar o nosso dedo para acusar uma pessoa, nós não sabemos de nada. Nós já sabemos que pessoas inocentes foram vítimas, né, esse é um assunto que é bem grande e a próxima eu gostaria de dar continuidade. Um exemplo bem rapidinho que eu quero dar, para não me estender muito, né? A gente diz assim, a pena de morte até é bem complicada, porque muitas vezes eu já vi pessoas inocentes sendo mortas, porque não foram comprovados, né? Um exemplo que eu dei, que isso eu lembro que quando eu era pequena, criança, meus 10, 11 anos, essa notícia correu o mundo e eu lia, né? E muito curiosa como criança, que tinha nos Estados Unidos, se chamavam, talvez pessoas da minha idade, alguém talvez se lembre, no famoso, já teve filmes, Bandido da Luz Vermelha, né? Ele foi um bandido, né, cruel, cometeu inúmeros crimes, né? E geralmente às vezes em parques, em praças, assim, ele fez esse tipo de maldade. E um dia um rapaz, com mais ou menos a mesma fisionomia que ele tinha, ele convidou a namorada para se encontrarem no parque e passearem. Ali eles iam namorar e tudo mais. A moça foi para se encontrar e, como era noite, ele tinha uma lanterna, ele tinha alguns apetrechos no carro dele, no porta-malas. E dentro desses apetrechos tinha uma lanterna vermelha. Você diz, que coincidência, né? Pois é, não coincidências, né? Às vezes não existem, a gente sabe. E ele tinha aquela lanterna. E alguém estava procurando alguma coisa e os policiais estavam por ali verificando o que ele está fazendo aí nessa escuridão, abriram o veículo e viram essa lanterna vermelha. Ele não teve tempo sequer de se defender. Encontramos o bandido da luz vermelha. E levaram preso, ele apanhou muito. Isso eu lia nos jornais, porque naquela época, como existem alguns filmes que eles colocam aqueles cartazes procura-se, né, vivo ou morto, quanto de dinheiro que estão dando, recompensa para pegar. Isso eles colocavam veio para cá e eu vi em armazéns, naquela época se chamava armazém. E era colocado ali, eu curiosamente lia. Depois eu fui acompanhando, fui lendo e quando mais adulta assisti o filme, todo o relatório que deu, todo o relato que deu. Às vezes, muitas vezes, uma pequena vírgula numa frase faz uma diferença, gente, enorme. Por isso que a gente tem que prestar atenção até no português, o que a gente escreve, para a gente não cometer um ato dessa natureza. E aí uma pessoa, um jornalista começou viu que não deveria ser aquela pessoa. Então ele começou a investigar. Até que ele descobriu que não era aquela pessoa, que muitas vezes nas datas que eram cometidos crimes, aquela pessoa não estava ali, ele era um trabalhador. E por A ou B, ele foi indo dentro de políticos a coisa foi tomando um rumo que foi chegando a pessoas né, políticos mais altos. E ele estava indo para a cadeira elétrica
né, quando chegaram, eles estavam mandando, naquela época, esqueci o nome que eles mandavam lá por códigos, né, o que estava dizendo, não tinha tempo, a coisa estava na correria, e ele mesmo, esse jornalista, tentou chegar em tempo, e aí eles mandou uma mensagem, e quando ele mandou essa mensagem, ele pediu que escrevesse: não mate. Não mate. Mas a pessoa, quando escreveu não, vírgula, mate. Eles perguntaram, né, se era para ser dada a ordem, é para matar, aí alguém escreve aí ligeiro, não mate. E a pessoa escreveu não, vírgula, mate. Então, ele foi assassinado. Depois que for ter o entendimento, depois que vieram as provas, mas, já havia sido cometido essa execução. Ou seja, morreu um inocente. E por quê? Porque nós julgamos, nós nos consideramos superiores e nós não somos. Nós não somos. É lamentável. Esse é um assunto que tem mais ainda, eu gostaria de falar mais e, se possível, na próxima semana eu falo mais um pouco. Apesar que está bem aqui no finalzinho, porque diz assim, o ódio devasta a nossa mente e nos leva a devastar a vida dos outros. Nós nos transformamos em erva daninha. Perdoar significa quebrar o ciclo do ódio. Só isso. Nós deixamos de odiar, deixamos de sentir rancor. Uma sociedade doentia que tenha se transformado em vítima de fúria cega contra outra parte da humanidade não passa de um grupo de pessoas alienadas, que não têm entendimento, alienadas pelo ódio e a ignorância. Mas ela pode se transformar. Porém, é preciso não esquecer que não haverá desarmamento exterior sem desarmamento interior. Cada um de nós e todos nós devemos mudar, e esse processo começa dentro de nós mesmos. Porque a gente diz assim, ó, não adianta ter uma arma, diz assim, tá com uma arma, a arma mata. Não. Quem mata são as pessoas, não é a arma. O revólver só dispara se eu apertar o gatilho. Porém, se eu largar ele em cima da mesa, não vai matar ninguém. Não é? Não é a arma que fere, somos nós que ferimos. Tá, gente? Então, assim, ó, o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. E os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo, né? Eu só tenho a dizer que esses sentimentos, eles devem ser regados diariamente. Amor, moral, caráter, respeito pelos filhos, tá? Nós devemos ser solidários com as pessoas, procurar ter as mesmas ideais, termos fé, não ter essa religião, nós temos que ter amor pelo nosso próximo. Eu só posso dizer que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós, e que assim seja. E que Jesus, com toda a sua benevolência, que a espiritualidade de luz esteja presente no coração de cada um de nós, trazendo paz, amor, entendimento e fé. Cada um fique com Deus. Obrigada. Até logo.